Olá pessoal, nós temos aqui hoje o pêndulo eletromagnético. Então nós temos um ímã em forma de ferradura. É claro que nós já sabemos que o campo magnético gerado por um ímã, aqui estou pegando apenas a parte paralela, ele sai do polo norte e entra no polo sul, mas são linhas sempre fechadas, né? A gente tem que lembrar desse conceito. Então tem aqui a indicação do campo magnético no interior do nosso ímã. Aqui o campo magnético B. Aqui na parte superior nós podemos observar um gerador, né? Então tem aqui um gerador de tensão que vai fornecer uma força eletromotriz, evidentemente para os elétrons. E esses elétrons vão percorrer o fio e vão passar por esse filamento que está mais aqui embaixo, de uma forma mais espessa, apenas para indicar que tem um fio aqui nessa região. E esse fio, então, esse condutor, ele vai sofrer uma deflexão, ele vai sofrer um movimento. Então, vamos limpar isso aqui. Então, vamos lá, vamos acionar o circuito elétrico aqui e verificar as posições de deslocamento do fio dentro desse campo magnético. Então, estou acionando aqui o sistema, estou fornecendo, então, uma diferença de potencial aqui, e a gente pode observar o sentido da corrente e também o sentido da força aplicada sobre L, que é esse fio aqui, que depende do comprimento dele também, né? Então, se a gente for usar a regra do tapa, tá bem? A gente pode utilizar o conceito da regra do tapa aqui para resolvermos esse problema. Basta você pegar aí a mão direita, espalmar a mão direita, o seu polegar vai indicar o sentido da corrente, então coloque o seu polegar para o sentido do I, aqui da corrente. Os outros dedos da mão, que está espalmada, vão representar o campo magnético, que sai aqui do norte e vai para o sul. E a palma da mão é onde vai ser demonstrado a força aplicada no fio. Então o fio vai se deslocar para dentro aqui do ímã, vamos dizer assim, né? A força eletromagnética que esse fio vai ser submetido vai ser dada então pela regra do tapa. A palma da mão vai mostrar o sentido da força. Eu vou inverter aqui agora o sentido do campo elétrico, já que o campo magnético do ímã não dá para eu inverter agora, vou mantê-lo assim. E vamos ver o que vai acontecer se eu inverter o sentido do campo elétrico, consequentemente invertendo o sentido da corrente elétrica. Então você pode observar, aqui ó, estou tirando a corrente elétrica, o pêndulo então volta para a sua posição original. Estou invertendo então o sentido da corrente, olha só que legal. Então o pêndulo sofre uma força. Aqui na parte de baixo do experimento, você pode ver os valores que nós temos indicado. A massa do pêndulo de 400 gramas, uma resistência de 2 ohms nesse filamento, tá? Uma corrente de menos 2,25 amperes, o menos está só indicando um sentido oposto ao sentido original, e a força aplicada é de 1,91 newtons. E esse pêndulo se deslocou aqui da posição de equilíbrio dele, um ângulo aproximado aqui de 25,6 graus. Então esses dados são representados aqui na parte de baixo desta simulação computacional, ok? Então, aumentando a intensidade aqui desse campo, nós podemos, desse campo elétrico, aumenta-se então a intensidade da corrente, a gente pode observar uma deflexão maior do nosso pêndulo eletromagnético. Está aqui em 3 dimensões, dá para a gente observar. Então você pode usar aqui a regra da mão direita espalmada, né, a regra do tapa, para comprovar o movimento do pêndulo. Eu vou desligar o circuito, vou desconectar ali a pilha então, tá bom? Pronto, não tem circuito mais, tá? Tá tendo uma deflexãozinha pequena, parece que a corrente está muito pequena, eu vou tentar zerar a corrente aqui. Zero. Pronto, agora eu tenho zero. Tá? O pêndulo voltou para a posição original e eu vou inverter o ímã. Eu vou fazer uma inversão no ímã, onde é o polo norte, tornar-se-á o polo sul, e onde é o polo sul, tornar-se-á o polo norte. Tá aí, ó. Fiz uma inversão aqui no ímã, tá bem? Então agora a regra da mão direita continua, a regra do tapa, porém agora os dedos são apontados para baixo, né? Porque o campo sai do norte e vai para o sul. Vou oferecer aqui uma diferença de potencial, olha só. Olha a deflexão então do fio, a posição dele agora, olha, saiu bastante da posição
original está com 32,5 graus de inclinação. Essa força aplicada ao fio L é de 2,55 newtons, olha só. Tá bem? Regra do tapa aqui tem valor, você aponta os dedos da mão direita para baixo, o polegar no sentido da corrente e a palma vai mostrar que a força aplicada sobre L é neste sentido e nessa direção que você está vendo aqui na simulação. Estou invertendo o sentido do campo, primeiro eu vou zerar o campo elétrico, consequentemente zerando a força eletromotriz, tá aí, não tem corrente mais no circuito. Agora eu estou invertendo o sentido da corrente em relação à posição anterior. Você pode observar que a força aplicada também muda de direção. Então, se eu ficar oscilando essa carga aqui em cima, né, ou seja, mudando o sentido da corrente elétrica, o pêndulo vai oscilar, vai balançar. Você pode ver aí, ó, balança para a direita, para a esquerda, dependendo do sentido da corrente. Então, eu crio aqui um movimento oscilatório, alterando o sentido da corrente. Se eu mantenho a corrente estável e faço uma rotação no ímã, também faço um movimento oscilatório no pêndulo. Ó. Movimentando, trocando o polo norte pelo sul do ímã, eu também faço um movimento oscilatório aqui no nosso pêndulo. Tá bem? E interessante que se eu aumentar o comprimento do fio, vamos mostrar isso aqui, ó, né, automaticamente a força aplicada sobre L também aumenta. Se eu diminuir, a força também diminui, né? Porque eu tenho mais material, né? Mais fio aqui na parte de baixo, submetido ao campo magnético do ímã. Então, se eu diminuo o tamanho de L, eu tenho menos material submetido, claro, ao campo magnético, claro que a força diminui. Você pode observar esses valores aqui na parte inferior. Estou ampliando, aumentando o tamanho do fio, consequentemente, eu tenho mais fio submetido ao campo magnético. Claro que a força magnética sobre ele tende, então, a aumentar. Ok? Então, este aqui foi o pêndulo magnético que nós demonstramos ali em sala de aula e vamos demonstrar também em uma aula futura para que vocês tenham noção do que é que está acontecendo com esse experimento real ali no nosso laboratório, na nossa sala de aula. Ok? É isso. Então, até a próxima.